Bom, então vamos lá. O tema dessa conferência vai ser sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora. E eu vou considerar mais o aspecto pessoal dela. É um dogma, é uma verdade divinamente revelada, está na Sagrada Escritura, está na tradição. Os santos padres defendem, afirmam, né, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, assim, de maneira categórica. É dito de maneira um pouco discreta, assim, São Lucas, quando ele fala depois do parto que Nossa Senhora envolveu Jesus com panos, né? Bem, todo mundo sabe que como uma mulher fica completamente esgotada depois do primeiro parto, o primeiro parto é sempre mais complicado, quer dizer, que Nossa Senhora tenha ela ali, depois que acabou de dar à luz, cuidado de tudo, etc., isso mostra que ela estava absolutamente bem, né? Um jeito muito discreto ali de São Lucas falar da integridade física dela, né? E os santos padres vão defender a virgindade dela diante de certos heréticos, que vão falar que ela teve outros filhos, etc. Inclusive, na cruz, Cristo confiando ela aos cuidados de São João, mostra que ela não tinha filho algum que cuidasse dela, né? Que ela ficaria sem ninguém. Não tinha outros filhos, Jesus não tinha outros irmãos, senão ele não teria confiado ela a alguém se ela tivesse outros filhos para cuidar dela, né? E desde o começo, então, da igreja, a ideia de virgindade associada a Nossa Senhora é tão grande que isso vai entrar no nome dela, né? Coisa mais comum que a gente fala, uma Santíssima Virgem, a sempre Virgem Maria, a Virgem Maria, é uma coisa que ficou unido ao nome dela como uma característica fundamental da vida dela. E o quanto a gente quiser voltar na história da igreja, desde os primeiros séculos, a gente vai ver que Nossa Senhora sempre se apresentou, sempre foi vista pelos primeiros cristãos como sempre virgem. Não só de fato, não só virgindade corporal, mas a virgindade íntima dela, de disposições de alma. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem, Nossa Senhora é o modelo perfeito de virgindade cristã. Ela é realmente assim a realização do ideal de virgindade. Um modelo perfeito de alguém assim que se consagrou para Deus. Nossa Senhora, ela é um caso único na história porque ela nunca teve ninguém em torno dela, ela nunca conviveu com ninguém que tenha inspirado isso nela, né? As pessoas não entregavam a virgindade delas para Deus. Nossa Senhora foi a primeira pessoa que fez isso. E é sobre o que a levou a fazer isso por toda a vida que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, né? Bem, é uma virgindade que é consequência do amor que ela tinha por Deus. Uma virgindade de amor por Deus. Então, Deus, desde o primeiro instante da vida dela, se mostrou a ela de um modo tão infinitamente amável, que ela quis, desde então, amá-lo e só a ele, de todo o coração, de toda a alma dela. E desde o começo da vida dela, desde a concepção dela, ensinamento pelo menos comum, assim, né, dos teólogos, que desde que ela foi concebida, ela já teve uso da capacidade da razão dela, né, coisa absolutamente excepcional, que isso as crianças vão adquirindo pouco a pouco, né? Ela, desde o primeiro instante que ela foi concebida, ela já foi totalmente envolvida de maneira clara, de maneira luminosa, por um amor de Deus por ela e que ela tinha total consciência disso. E ela quis, então, amá-lo unicamente de todo o coração dela e só ele. E tem alguns casos assim que a gente vê nas vidas de algumas santas, isso é mais claramente contado, mas isso aqui, francamente, deve existir aos montes no mundo, né? Santa Margarida Maria, por exemplo, quando ela era pequena, ela se ajoelhava e dizia para Jesus que não queria ter outro esposo além dele, né? E ela não sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela foi se dando conta
mais para frente, né? Santa Teresinha também, ela dizia, com 4 anos ela fez voto de virgindade, assim, né? 4 anos, acho que a pessoa sabe, né? E ela falou assim, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas Jesus sabia. Isso aqui dá uma certa noção, uma certa brecha, assim, que nos deixa passar uma certa luz de como é que Deus fez com a Nossa Senhora, né? Desde que uma pessoa é escolhida por Deus para amá-lo mais do que os outros, né? Se destacar no amor por Deus, Deus vai tentar, já no começo, tão cedo quanto for possível, inclinar aquela pessoa a ter olhos para Ele e não para mais ninguém. Foi assim com muitas santas e foi assim, certamente, de modo ainda muito mais notável com Nossa Senhora. Nossa Senhora sabia o que ela estava fazendo. Agora, isso não impede, só que agora é um pouco difícil, a gente vai tentando entender a vida interior de Nossa Senhora meio que tateando, né? A gente não lê o coração das pessoas, a gente não tem bola de cristal, né? A gente não... Muitas coisas a Sagrada Escritura deixa nas entrelinhas, a gente consegue refletir juntando os fatos que tem na Sagrada Escritura, o que a teologia fala com muita segurança sobre as relações de Nossa Senhora com Deus, e o que o bom senso da razão natural vai colocando entre essas coisas, né? O que a gente vai vendo na vida dos santos e supõe então que no caso de Nossa Senhora deve ter sido muito mais intenso, muito mais puro, né? E Nossa Senhora sabia o que ela estava fazendo. A gente já vai falar sobre voto de virgindade de Nossa Senhora. Mas isso não impede que ela tenha tido uma possível reflexão constante a respeito dessa entrega da virgindade dela para Deus. Então, Nossa Senhora era um ser humano normal, no sentido estrito da palavra, sem nenhuma consequência do pecado. Um ser humano perfeito, mas um ser humano. E a natureza humana, a inteligência humana, não compreende as coisas de maneira intuitiva, né? Os anjos são assim. Os anjos têm uma inteligência que não está unida à matéria e por natureza. Por natureza, a inteligência deles é absolutamente separada da matéria e, portanto, não procede por etapas. Etapas quer dizer raciocínios, silogismos, reflexões, junta 2 premissas para concluir uma coisa. Essa conclusão vira a premissa de um próximo raciocínio, junto com outra premissa, nova conclusão. Essa nova conclusão vira outra premissa e assim vai, né? De modo que a gente pode comparar assim nossa inteligência refletindo sobre as coisas, né? Como uma lagartixa andando assim, né? Um passo depois do outro, né? Em passos pequenos, né? Enquanto que os anjos não têm raciocínio. Chama raciocínio, porque ratio é igual razão, né? A gente ensina matemática para as crianças, razão, né? É uma relação de proporção entre números, né? Então, você faz uma razão, você faz uma ratio, né? E para fazer isso você faz uma ratiocinatio, você coloca em 2 premissas que têm uma proporção entre elas, tem uma adequação, né? Como você faz com as razões, né? As frações em matemática, né? E a nossa inteligência procede assim. Os anjos não, os anjos eles veem tudo numa luz só sobre um assunto, né? É como um raio, puff, numa luz só, sem etapas, eles veem tudo sobre aquilo. Então, Nossa Senhora não era assim. É impossível, por natureza, né? Poderia por algum outro modo sobrenatural, mas no dia a dia, Nossa Senhora via as coisas por raciocínio. E é por isso que São Lucas fala 2 vezes que ela ficava refletindo naquelas coisas no coração dela. Ela tinha que refletir. Ela não via tudo de uma vez. Se ela tivesse visto tudo de uma vez, ela não teria sido pega de surpresa algumas vezes, né? No caso justamente uma das vezes que São Lucas fala sobre isso é quando ela e São José têm que encontram Jesus no templo, né? Ela não sabia tudo, não entendia tudo o que estava acontecendo, a envergadura de tudo, a profundidade de tudo. Ela tinha que ir refletindo nessas coisas. E, lógico, uma reflexão perfeita, sem machucado do pecado original, sem lacunas, sem defeitos, mas ainda assim é o modo normal humano de proceder. Então, nada impede que Nossa Senhora tenha, desde o primeiro momento da vida dela, correspondido, e sem dúvida foi assim, né?
o amor que ela se via absolutamente mergulhada de Deus por ela, no primeiro instante da vida dela, porém, e que ela tivesse feito um ato de amor todo, sem divisão, sem ressalvas, sem lacunas, né, a Deus, mas que ao longo da vida, muito cedo, como foi com Santa Teresinha ou com Santa Margarida Maria, que ela já tivesse se entregado de maneira muito, muito clara, assim, né, para Deus, sem querer ter esposo, sem querer amar outra pessoa que não fosse em Deus, né? Mas correlacionar isso de maneira concreta a um casamento, a um homem concreto, né? Isso aí nada impede que isso tenha surgido pouco a pouco por reflexão na mente dela, né? E então a virgindade de Nossa Senhora é um desdobramento, uma consequência dela corresponder de maneira total e perfeita ao amor de Deus por ela desde o começo da vida dela, né? E, como eu disse, Nossa Senhora não encontrou em torno dela nenhum exemplo disso. Não existia isso, né? Em Roma existiam virgens, né, as vestais, né, elas prestavam um culto à Vesta, que era uma deusa, uma divindade que era um fogo, né? As mulheres que eram as vestais, elas eram sacerdotisas, elas era uma deusa do lar, Vesta era a deusa do lar, enfim. Na verdade, uma correlação com as almas dos antepassados, etc, etc. E elas, as vestais, elas se entregavam ao culto, elas eram sacerdotisas, se comprometiam a serem sacerdotisas de Vesta e guardar a virgindade até os 35 anos. Depois acabava e elas podiam casar, né? Também era levado muito a sério. O caso de uma vestal que fosse pega tendo infringido o voto, né, o compromisso de guardar a virgindade, ela era enterrada viva, tá? Até um caso famoso, isso aí Santo Agostinho conta na Cidade de Deus, né? Ele vai discutir se é possível ter milagres em outras religiões, né? Ele vai dizer que sim. São Tomás vai repetir a mesma afirmação na Suma Teológica, mas a gente sabe que os milagres são para calcionar as verdades ensinadas na religião correta e a santidade de alguém que fala por Deus, né? Então, como é que Deus pode fazer milagres em outras religiões que ensinam coisas erradas, né, e tem problemas morais? Ele fala, para sustentar uma verdade pontual naquela religião, ou de alguma pessoa ali, a idoneidade de alguma pessoa, havendo um motivo justo para isso. Então, no caso da Vestal, Santo Agostinho conta, ele fala, teve uma Vestal, ele conta com uma coisa assim que todo mundo viu em Roma, né? Ela tinha que pegar a água do Tibre, que era um rio sagrado, com um jarro, assim, uma moringa, enfim, que de barro com um furinho, né? E se a água não caísse, ela era inocente. Você vê que é presunção de culpa, né? Vai cair água, então se cair água, você é culpada, né? E se não caísse a água, é porque ela era inocente, né? E Santo Agostinho conta que a água não caiu pelo buraco, não saía água pelo buraco, né? O anjo foi lá e pôs o dedo no buraco, né? E não saiu água, né? E Santo Agostinho fala, isso aqui não que Deus estivesse calcionando uma falsa religião, não é nada disso, mas é de se supor que a virgindade caísse em grande descrédito entre aquelas pessoas, se eles vissem alguém que se comprometeu a isso, vivia só entre elas, né? Levava uma vida bem estrita, etc., e não tivesse guardado a virgindade. As outras pessoas poderiam muito bem pensar, bem, então, quem pode, né? E a virgindade caiu em descrédito e Deus quis fazer um milagre para calcionar uma verdade da vida pessoal daquela vestal, ligado a um bem, que é a virgindade, um bem natural, e para salvaguardar a estima da virgindade por aquelas pessoas. E não tem nada a ver assim, com calcionar toda aquela falsa religião. Santo Agostinho concebe isso perfeitamente, né? Mas, de qualquer modo, elas acabavam terminando esse compromisso de virgindade e se casavam depois. E foi o cristianismo que vai trazer a virgindade para o mundo, né? De pessoas que vão se comprometer a vida inteira a guardar a virgindade para Deus. Isso aqui é uma coisa que no judaísmo era até o contrário, né? As pessoas iam casando, tinha que casar,
não teve filho, tinha que casar com um parente mais próximo, a lei do levirato, né? Para o filho ser filho legal do que morreu, porque todo mundo tinha que ter, de algum jeito ou de outro, parentesco com o Messias, que ia sair daquele povo, e por isso a esterilidade era vista assim como uma maldição. Deus assim realmente me colocou que me puniu do jeito mais severo possível, né? Esse que fazia as penas de Ana, mãe de Samuel, ou então de Santa Isabel, até ter São João Batista, porque era visto como Deus não quis que de algum modo ou de outro eu tivesse parentesco com o Messias. Deus não abençoou a minha descendência, né? Quis cortá-la da colaboração com a vinda daquele que vai redimir o mundo, né? E era uma punição grande. Por exemplo, vocês podem ver que não tem nenhuma legislação também sobre aborto no Antigo Testamento. Tem só assim o caso de um aborto acidental. Alguém golpeou a mulher grávida, ela perdeu a criança, mas também não era intenção. Como é que vai fazer? Mas não tem assim nenhuma legislação de se a mulher abortar a criança dela, né? Isso não existia. Não existia aborto, né? Era impensável abortar uma criança, né? O Messias tinha que nascer. Inclusive, até hoje tem vilarejos ou povos ou tribos na África que desconhecem o que é aborto. Já vi gente falar, mas o pessoal vem aqui da Europa falar essas coisas pra gente, a gente desconhece, não sabe o que essa palavra quer dizer. Isso aqui não existe, nunca vi isso acontecer. Então, mas de qualquer modo, assim, não havia nenhuma... Tinha que casar, não havia essa possibilidade de não casar. E Nossa Senhora não encontrou nenhum exemplo assim. Então, como é que isso surgiu, né? Já falamos um pouco aqui, mas como foi surgindo na mente dela fazer uma coisa que nunca ninguém fez? Sobretudo no povo dela. E bem, é um desenvolvimento natural, o Padre Eric falou agora da Imaculada Conceição, é um desenvolvimento natural da Imaculada Conceição dela, né? Essa primeira graça que ela recebeu. Primeira graça quer dizer o seguinte, essa inundação de bem sobrenatural na alma dela, bem total, e isso vai ter desdobramentos. E as consequências dessa primeira graça que ela recebeu, uma delas é que ela corresponderá a esse amor de Deus por ela, do qual ela estava perfeitamente contra, né? Ela se vê totalmente cercada, envolvida do amor de Deus por ela, e ela vai corresponder a isso com uma tal adequação, sem lacuna nenhuma, sem nenhum atraso, com falha alguma, né? Que uma das consequências práticas disso vai ser a virgindade dela. Ela viveu desde o começo da existência dela cercada de amor por Deus, né? Uma luz suave da graça, ela correspondia a esse amor com o amor total dela por Deus. E à medida que o coração dela ia crescendo em amor por Deus, não havia parte que não fosse preenchida pela capacidade de amar a Deus que ela tinha. Tudo era preenchido pela capacidade que ela tinha de amar a Deus. E ela via que esse amor deveria ser exclusivo. Deus se mostrava para ela de um tal modo que ela via que não deveria haver lugar no coração dela para outro amor que não fosse amor por Deus. E é esse caráter particular de amor de Deus por ela e a correspondência dela por esse amor a Deus que nós encontramos a explicação precisa do movimento que ela teve de querer ser virgem para sempre, fora de toda amizade humana, que de algum modo vai dividir ou separá-la de Deus, não necessariamente com o pecado, mas como diz São Paulo, a virgem pode, a mulher que é virgem pode consagrar-se todas as coisas de Deus, não as do marido. Uma vez um seminarista estava aqui em apostolado nas férias, né? E era umas 9 da noite, a gente estava terminando de jantar, e aí ele falou, mas padre, o senhor vê as famílias se santificarem? Eu falei, não, eu vejo. Mas veja, se eu e você fôssemos casados, né? E tivessem crianças aqui, né? Então, a gente não estaria aqui conversando justamente sobre as coisas de Deus, vida espiritual, que era justamente o tema, né, do jantar, né? Sabe que uma vez na faculdade, o professor lá de medieval lá falou assim,
Não, porque, lógico, não tem... Aqui a gente estuda e tal, a gente vai, mas bem, depois você vai almoçar e tal, a gente fala de outras coisas, né? Eu falei, professor, a gente fala sobre filosofia medieval no almoço. É verdade. E, então, eu falei, as crianças estariam aqui correndo, mãe, tem cartolina? A essa hora você vem me pedir isso, né? Lógico que tem trabalho amanhã, ela não fez trabalho, não tem cartolina em casa. Já passei por isso também, né? E mãe, não sei o que, mãe, no meu quarto, não sei o que, mãe, lá no banheiro, não sei o que, mãe, sabe como é que é, né? Então, assim, não são coisas que são ruins, né? Não são coisas que são pecaminosas, mas, de fato, são impedimentos dos deveres de Estado para coisas relacionadas diretamente a Deus. Uma pessoa que não casa, uma pessoa que escolheu não ter filhos, ela o faz por querer lidar de modo direto, o tanto quanto ela puder, com as coisas de Deus, e não de maneira indireta. Então, você tem filho, você tem marido, você tem esposa, então é indo comprar cartolina na papelaria, é indo levar seu filho a fazer trabalho na colega, e faz lanche para os colegas no meio do trabalho, para dar uma pausa, leva o filho na escola de inglês, etc, etc. É assim que você vai crescendo em virtude, em uma série de intenções mais nobres, e se renunciando a si mesmo, etc. Mas não são coisas que têm correlação direta com Deus, né? Enquanto que, como eu falava para esse seminarismo, a gente está aqui rezando o breviário, estudando coisas relacionadas diretamente a Deus, né? E a gente pode dedicar um máximo de tempo a isso, porque a gente resolveu tirar da nossa vida uma série de outras coisas que não permitiria isso, né? E é isso que ela quis fazer, é isso que Nossa Senhora quis fazer. Ela quis que esse amor fosse exclusivo de Deus e que não tivesse lugar no coração dela que não fosse para tudo que ela pudesse fazer diretamente relacionado a Deus. E essa é a explicação precisa dela ter escolhido uma vida de virgindade para sempre. Nesse sentido que a amizade humana divide ou separa, né? Não no sentido de que é ruim, mas de fato introduz na vida das pessoas uma série de coisas que não tem correlação direta com Deus e vai acabar sendo uma vida menos próxima de Deus, mas não ruim, né? Há proximidades maiores e menores às coisas de Deus, enfim. E para ela, aos olhos dela, era uma doação total. Isso é o ideal de virgindade cristã. Uma pessoa que entrega a virgindade dela para Deus, que escolhe não casar, que escolhe não ter família, né? Não é porque ela quer ter uma vida para ela, né? A gente vai, qualquer livro sobre isso, mas também óbvio, né? A gente vai, no caso assim, orientar essas pessoas a se dedicar aos doentes, se dedicar aos pobres, se dedicar ao ensino, se dedicar a trabalhar para as coisas de Deus, né? Ao invés de passar o dia pensando nela. Não teria sentido algum. A pessoa, até são coisas indissociáveis, né? São desdobramentos absolutamente amarrados pela mesma corda, né? Dedicar-me a Deus e não a mim. Esse é o ideal da virgindade cristã, que a pessoa tem uma entrega total para Deus, tirando obstáculos que fariam ela ter uma doação menor a Deus. E qualquer pessoa que escolher uma vida de virgindade, basta ela começar a refletir dentro dela, que ela vai ver que foi isso, né, que ela teve na mente dela, que pouco a pouco isso foi ficando mais claro, pouco a pouco isso foi ficando com mais fundamentos, mas, como eu disse, a gente vai, natural o ser humano compreender as coisas de maneira gradual, demora muitos anos, às vezes, para compreender muito bem uma ou outra coisa fundamental da vida, né, muitos anos mesmo, né? De que os primeiros movimentos que levam alguém a pensar em guardar a virgindade, a não casar, é que a pessoa não tem nenhuma satisfação adequada em alguma coisa criada e que ela quer retribuir a Deus tudo que ela percebe que Deus deu para ela, né? O amor que Deus deu para ela, né? Eu lembro uma vez eu conversava com o padre Renato no seminário, ele falava assim, a gente é da mesma turma, né? Ele falava lá de São Paulo, né? Ele falava assim, não, veja, eu escolhi ser sacerdote porque eu julgo que, olhando tudo que Deus deu na minha vida, né, que Ele não quer que eu abra uma barraca
na praça para vender meias, né? Eu julgo que, olhando toda a minha vida, assim, que o que eu recebi de Deus, que é no sentido de que eu entregue a minha vida de maneira mais profunda para Deus, para fazer o bem para os outros, né? Esse é o ideal de virgindade de um católico, né? E quem começou isso aqui foi Nossa Senhora, não existia isso antes no mundo. Ela fez algum ato formal, né, um voto. Faço voto de virgindade, né? Veja, é a opinião, né, talvez não de todos, mas assim, da imensa maioria dos teólogos, dos mariologistas, né? Mas veja, em que sentido isso deve ser entendido? De que talvez não tenha tido voto formal dela, assim, com todas as letras, um pensamento explícito, falar para Deus: eu faço voto, né, prometo, por toda a vida, de maneira irrevogável, guardar a virgindade, né? Pode ser, nada impede. Mas vejam que, no caso dela, é tudo muito diferente no caso dela. Alguém que desde o começo da existência, possuindo perfeitamente o uso da inteligência, tem uma compreensão total de que ela está toda mergulhada no amor por Deus, ela retribui sem nenhuma falha isso daí. O que mais que ela precisa fazer? Ela precisa ficar protestando diante de Deus: meu Deus, eu protesto que por mais que uma criatura se apareça diante de mim, que não, que eu faço voto. Ela simplesmente seguirá o fluxo do amor de Deus na alma dela. Não haverá necessidade estrita de protestar, de fazer uma promessa com fórmulas, né? Ela pode ter feito, nada impede. Mas não como alguém assim que tem que se comprometer como se houvessem perigos para ela, porque a entrega que ela faz a Deus desde o começo da vida dela é algo de ordem muito superior a um voto, em sentido estrito, específico, né? Engloba um voto, ainda que seja implícito, ainda que não tenha sido formal, né? Veja, ela não tinha tentação, né? Ela não via assim: vou fazer voto de virgindade, voto de me manter virgem para o resto da vida. Não, eu não via assim como alguém que tem que se manter longe da sujeira, da impureza. Ela não tinha conhecimento experimental disso, mas nenhum, né? Era simplesmente uma vida toda para Deus. O fluxo que ela seguia na vida dela, desde o começo da vida dela, né? Uma vida toda para Deus, toda com Deus, toda em Deus. E ela não tinha experiência de pecado, experiência de tentação, nenhuma desordem. Ela via isso nos outros, sem dúvida alguma, né? Ela sofria com isso, sofria vendo as pessoas padecerem dessas coisas. Ela tinha pena dessas pessoas, rezava por elas, ajudava na medida que era possível, né? Como um médico que não tem nenhum nojo assim de ferida, né? Mas também não está machucado, né? E era assim que ela ajudava essas pessoas, mas ela nunca teve que fazer um ato de protestação, de guardar a virgindade, porque ela percebia nela alguma fragilidade que pudesse ameaçar esse amor dela por Deus. Era diferente, né? Qualquer mulher, né, homem também, que faça voto de virgindade, de castidade, nunca vai ser igual a Nossa Senhora. Ela é realmente assim, um modelo perfeito, né, de uma relação muito sui generis com Deus, assim, que as outras pessoas vão tentar imitar. Algo que o Padre Eric estava falando no final da conferência dele. E tendo essa compreensão, né, de como é que era a vida de virgindade de Nossa Senhora com Deus, né? Por que ela escolheu a vida de virgindade? Eu queria fazer aqui ler para vocês justamente umas considerações sobre as consequências dessa virgindade de Nossa Senhora na igreja, né? Tem um artigo que eu gosto muito, assim, já li umas vezes, que é escrito
na Revista de Espiritualidade, está em espanhol, né? Publicação trimestral dirigida por carmelitas descalços. Meses de outubro, novembro e dezembro de 1944. Então, escrito por um carmelita professor na Universidade de Salamanca, né? Uma das faculdades de teologia mais famosas do mundo, né? O título do artigo é O Cuidado da Virgindade nos Primeiros Séculos da Igreja. Se quiséssemos dar mais amplitude ao nosso trabalho, em vez de virgindade, isso aqui é a introdução, né? Eu não vou ler todo o artigo, tem 15 páginas, né? Mas ele faz uma introdução brilhante. Ele fala assim: se quiséssemos dar mais amplitude a todo o nosso trabalho, em vez de virgindade, colocaríamos no título ascetismo, sem, com isso, sair do tema presente, já que a virgindade foi durante muitos anos, junto com a pobreza, a única prática dos ascetas. O ponto central a que se referem todos os outros elementos do ascetismo cristão e que, de certo modo, devem sua existência. Então, durante os primeiros séculos, né, quais eram as práticas de ascetismo dos monges do deserto, dos padres do deserto, dos cristãos que queriam levar uma vida de mortificação, de penitência, etc., etc., de tirar obstáculos para se unir mais a Deus, né? Pobreza e castidade. Só lembrando, ascetismo vem do grego askesis, que quer dizer exercício. A pessoa fazer atividades que visem se dominar, fazer bem feito um negócio. Mas nós gostaríamos, ao presente agora, né, de destacar em particular a prática e o cuidado da virgindade desde o princípio da igreja. Lembre-se, né, a igreja trouxe a virgindade para o mundo. Em atenção a uma necessidade presente que cremos um tanto descuidada em não poucos das pessoas chamadas a seguir os ensinamentos tradicionais do cristianismo nessa questão em particular. Então, ele fala assim: eu fiz esse artigo aqui porque nós percebemos um descuido em relação a algumas questões ligadas à virgindade hoje em dia dentro da igreja. Eu não me atreveria a julgar que esse descuido é, em parte... Eu me atreveria a julgar que esse descuido é, em parte, efeito do que se chamou de mundanização da igreja. E que poderíamos qualificar de adaptação ao mundo, sem deixar sua essência e princípios. Ou seja, isso aqui em 44, né? A época já era bastante complicada, né? A coisa vai se agravar nas décadas seguintes, mas o que ele está dizendo é o seguinte: existe uma mundanização da igreja, um desejo de adaptar a igreja ao mundo, conservam-se os princípios, a essência, assim, bem, que depois a gente sabe que as coisas foram bem pior, mas modos de fazer as coisas que não se dirigem a unir mais as pessoas a Deus, né? Tem uma mundanização da igreja. Não poucas vezes esse propósito de adaptação se leva, até mesmo por aqueles que são mais chamados a executá-la, os diretores de almas, né? Os bispos também, fazendo com que eles vão mais além de uma prudente realidade. Então, o pessoal passa dos limites e acabam sendo, de fato, imprudentes nessa adaptação, bem exagerando algumas das exigências do mundo, exagerando algumas exigências do mundo, às vezes esquecendo alguns elementos necessários e imutáveis na prática da igreja. Então, essas adaptações, assim, muitas vezes acabam falhando para um lado ou para o outro. É isso que aconteceu com a virgindade, que sempre constituiu uma marca de glória para o cristianismo e que hoje muitos desconhecem isso na formação das juventudes católicas. Só se fala de castidade, como se a guarda absoluta da virgindade por toda a vida não fosse uma realidade da vida cristã, um efeito da graça, um ideal eficacíssimo também para a formação da castidade. A virgindade é a flor natural do cristianismo,
que nasceu e se desenvolveu no cristianismo em qualquer circunstância, ainda nas mais adversas. Porque a sua vida não é uma imposição exterior, mas é uma semente brilhante da vida sobrenatural naquele que pratica a virgindade. Recentemente, Sua Santidade Pio XII, numa locução aqui, aprovou para o apostolado da oração a intenção de rezar para que sobressaiam por suas virtudes hoje tão necessárias as virgens que vivem no mundo. Nisso, nos mostra o verdadeiro interesse da Igreja pela virgindade dentro do mundo. Pio XII quer que ela seja cultivada, a fim de que ela dê frutos. O fruto que Deus e a sua Igreja têm direito de esperar dela. Deste modo, procedeu sempre a Igreja desde os seus primeiros séculos. Essas frases que hoje em dia se ouvem com muita frequência, como ou casa ou vira religiosa. Isso é comum ouvir isso daqui. Também ou vira padre ou casa. Não deixam de ser uma contradição com o amplo e realista espírito da Igreja. Limitar o título de virgens de Deus só aquelas que vivem no claustro é não reconhecer uma realidade e às vezes uma necessidade da graça de Deus que se manifesta de várias formas. Até se deram razões para sustentar essa atitude parcial, dizendo que a conduta dessas virgens no mundo fazem com que a virtude seja triste e antipática, a virtude da castidade e da virgindade. E o que é necessário, então, é formar boas mães cristãs. Então, esse carmelita está falando, isso aqui está tudo errado, isso daqui. Isso aqui são más compreensões aí da visão que a Igreja tem da virgindade. Nós não vamos nos deter aqui a refutar estes sofismas, que qualquer um que seja minimamente habituado, com a realidade da vida e dos apostolados irá recusar. Só queremos demonstrar, conforme o título deste nosso trabalho, que a Igreja, nos seus primeiros séculos, não procedeu assim, ou casa ou entra no convento. Que a virgindade foi um fato reconhecido pela Igreja e cultivado aonde quer que ela chegava, em todas as circunstâncias. E dessa verdade iremos deduzir algumas consequências práticas para a nossa conduta. Depois ele passa aqui um artigo de 15 páginas de maneira brilhante, mostrando desde os evangelhos e das epístolas de São Paulo até os escritos dos padres da Igreja, como a virgindade era uma coisa comum entre leigos, fora do convento, na vida cotidiana, nos primeiros séculos da Igreja, que isso era coisa normal e era extremamente motivado. Santo Inácio vai falar nos seus exercícios espirituais, regras para sentir com a Igreja, para pensar de maneira católica, que o normal do espírito católico é não ficar louvando tanto o matrimônio, mas muito mais a virgindade. Isso aqui é verdade. E que houve épocas na Igreja em que Portugal, por exemplo, 1/3 da população eram de religiosos ou de pessoas que tinham feito voto de virgindade. Isso aqui é uma coisa enorme. Isso aqui. Isso é o espírito católico, isso aqui, de guardar a virgindade. E, lógico que precisaria de uma outra conferência, eu encerro por aqui, já deu tempo, para falar disso, mas eu só tenho realmente assim a exortar, a motivar, a parabenizar, se alguém já for fazer isso, aqueles que quiserem guardar a virgindade. Ainda que não entrem em convento, ainda que não entrem em religião, ainda que não seja para ser padre, mas que tenham escolhido guardar a virgindade, não casar, para se dedicar de maneira muito mais desimpedida às coisas de Deus. Conheço pessoas que, assim, pessoas públicas, que uma outra coisa, na internet, etc. Eu suspeito que tenha sido o caso, essas pessoas não ficam falando isso, não são pessoas com quem eu tenho contato direto, mas vai passando o tempo, você vai pensar, acho que essas pessoas aqui, um punhadinho dessa outra pessoa aqui, é alguém que, pelo visto, parece que resolveu não casar, porque o tempo vai passando e a pessoa não é casada. Homens e mulheres, para se dedicar
as coisas de Deus. Né? Isso aqui é uma coisa louvável, isso aqui não é uma anomalia, isso aqui não é indício de que alguém tem algum problema, né? Ao contrário. Né? Isso aqui não é indício de nada, a não ser da vitalidade da graça na igreja. Né? Só tenho a louvar, se alguém vier fazer isso, falo a vocês. Né? Não tenham nenhum receio disso. Eu acho que é uma das flores mais bonitas que a igreja produz, são pessoas virgens que resolveram guardar a vida delas, todas para Deus, na vida mesmo, no dia a dia, sem entrar em convento, né? A pessoa vê que não quer levar a vida de religioso, de religiosa, de padre, mas que quer guardar a virgindade para ter uma vida toda para Deus, como uma forma de ascese, como uma forma de vida mortificada, uma forma de vida toda entregue a Deus, não por visões erradas do casamento, não por traumas da minha vida de família, não por defeitos que a pessoa tenha, mas como uma consequência assim do poder da graça nessas pessoas. Elas fazem isso para se entregar melhor a ajudar os doentes, as crianças, os pobres, os necessitados, de algum modo ajudar os sacerdotes e outras religiosas, etc, etc. Isso aqui é uma coisa louvável, isso aqui é o pensamento da igreja. É comum no meio tradicionalista mesmo, essas pessoas que, né, frequentam a missa tridentina, no mundo afora, né, essa ideia errada de ou casa, ou vira freira ou casa. Ou é padre ou casa. Isso aqui está errado, isso daqui. E isso deve ser feito de modo... Isso aqui é fruto de um grande poder da graça na vida de um lugar. Né? É normal que, se a graça age de maneira maior, começa a ser um pouco mais intensa em algum lugar, que ali existe virgindade, ali se produz vidas entregues todas para Deus. Isso é um ponto de honra, assim, de orgulho de um lugar, de produzir gente assim, que se entregue toda para Deus. Né? Só tenho a motivá-los a isso, né? E que saibam que é uma vida muito cheia de luz, é verdade. Bem, fico por aqui, né, e acho que agora intervalo para a próxima conferência. Tá bom.